Cada um de nós já passou por um momento em que algo escapou da memória. Mas e se esses momentos se tornarem mais frequentes e o esquecimento se transformar em um companheiro constante? Foi exatamente isso que aconteceu com um homem quando ele tinha 85 anos. Ele começou a notar que as coisas mais simples estavam escapando de sua memória. Por exemplo, ele podia entrar em um cômodo e esquecer por que o fez. Ele simplesmente parava, olhava ao redor, como se estivesse tentando capturar um pensamento fugaz. Às vezes, os nomes de seus netos desapareciam de sua memória, causando confusão em sua alma. Quando ele se sentava para ler, tinha que voltar ao mesmo parágrafo repetidas vezes, porque o significado escapava, como areia entre os dedos. Parecia que a mente estava lentamente se apagando, como uma lâmpada antiga, tremeluzindo antes de se extinguir para sempre. Naquele momento, parecia que não havia mais volta. Todos ao seu redor diziam que isso era natural, que era uma parte inevitável do envelhecimento, com a qual ele simplesmente tinha que se conformar. Mas, no fundo, algo se rebelava contra isso. Ele não queria passar os anos restantes em confusão, desconectado da realidade, com o medo constante de que cada novo dia levasse consigo mais um pedaço de sua preciosa memória. E então, quase por acaso, ele ouviu uma entrevista de um médico que falava sobre um grupo de alimentos que tinham um impacto profundo na saúde do cérebro. Sem pílulas mágicas, sem fórmulas milagrosas. Apenas comida de verdade, natural. Alimentos que sempre estiveram por perto, mas que, como se viu, eram capazes de dar ao cérebro exatamente o que ele precisava para funcionar melhor, mesmo em idade avançada. Ele decidiu arriscar, sem esperar por milagres, mas algo começou a mudar. Gradualmente, sua mente começou a clarear. Ele parou de esquecer onde havia colocado as coisas, começou a se lembrar melhor das conversas. E o mais importante, ele se sentiu ele mesmo novamente. Ele sentiu novamente que sua mente pertencia a ele. Neste vídeo, ele compartilhará com você 5 alimentos que ele começou a consumir todos os dias. Em combinação com pequenas mudanças em sua vida diária, eles transformaram completamente sua memória e como ele vive. Ele não é médico, mas é uma prova viva do que esses alimentos fizeram por ele. Além disso, ele contará o que a ciência diz, para que você mesmo possa decidir se vale a pena tentar. Não são promessas vazias, não é um milagre. São pequenas decisões cotidianas que podem mudar tudo. Tudo começou com pequenas coisas. No começo eram detalhes insignificantes que eram facilmente atribuídos à idade. É normal, ele se confortava. Todos às vezes esquecem nomes. Mas então, ele notou que estava acontecendo com mais frequência, mais profundamente. Ele se lembra da primeira vez que não conseguiu encontrar suas chaves. Ele as procurou por quase 1 hora, revirou os bolsos do casaco, vasculhou a cozinha, o banheiro, até olhou na geladeira. No final, as chaves estavam em sua mesa de cabeceira, exatamente onde ele sempre as deixava antes de dormir. Ele, é claro, riu. Mas algo estalou por dentro. Uma pequena ansiedade se instalou em sua alma. Logo as histórias começaram a se repetir. O avô começava a contar à neta sobre os eventos de sua juventude, e ela o ouvia atentamente e com amor. Vovô, ela dizia, você já contou isso ontem. Ele sorria, mas por dentro era tomado pela dor, pois não se lembrava de nada disso. Não havia nem mesmo o menor indício de que ele já havia contado essa história. Como se pode ter certeza de suas palavras e não ter nenhuma lembrança de que elas já foram ditas? Ele começou a evitar conversas longas, temendo perder o fio da meada, congelar no meio da frase. Às vezes esquecia que dia era, ou abria uma gaveta da cozinha, sem entender o que estava procurando. Acabava em um cômodo, sem se lembrar por que havia vindo. Mas o pior não era isso. O mais assustador era a sensação de que ele estava gradualmente perdendo a conexão consigo mesmo, como se pedaços de sua personalidade começassem a se desfazer. A memória não é apenas uma função do corpo, é sua história, suas decisões,
seu amor, é ele mesmo. E sentir como ela escapa é como observar um ente querido partir, sem poder segurá-lo. Ele sentiu medo. Medo de se tornar um fardo. Medo de esquecer os rostos daqueles que ama. Medo de esquecer quem ele é. Ele também sentiu vergonha. Ninguém quer parecer confuso ou deslocado. Então ele começou a ficar em silêncio, fingindo que estava tudo bem. E isso foi ainda pior. Isso o tornou solitário. Naquele momento, ele pensou que nada mais podia ser feito. E foi então que ele decidiu tentar de tudo. Porque mesmo que a ciência afirme que o declínio cognitivo é parte do envelhecimento, ele queria lutar não para se tornar um homem de 30 anos novamente, mas para permanecer ele mesmo aqui e agora. E tudo começou com um passo simples, pequeno, mas que mudou tudo. Tudo começou com uma visita ao médico, a partir do momento em que ele finalmente parou de fingir que estava tudo bem. Ele marcou uma consulta com seu médico de família. Não foi fácil. Sempre queremos acreditar que podemos lidar com isso sozinhos, que não precisamos de ajuda. Mas ele chegou a um ponto em que ficou claro que não podia continuar assim. Névoa mental, lapsos de memória, sensação de desconexão com o mundo, não eram mais episódios isolados. Isso se tornou parte do seu dia a dia. O médico, como sempre, mostrou-se extremamente atencioso. Ele fez muitas perguntas, examinou detalhadamente meu histórico médico, realizou testes simples para avaliar minha memória, concentração e fala. Tentei responder da forma mais precisa possível. Em alguns momentos, me senti confuso. Em outros, demorei para pensar nas respostas. Ele não demonstrou nenhum sinal de susto, mas também não disse o que eu queria ouvir. Ele explicou que eu não tinha sinais evidentes da doença de Alzheimer ou demência grave. O diagnóstico foi leve, quase inofensivo aos ouvidos. Comprometimento cognitivo leve. Ele observou que este é um fenômeno comum na minha idade, que nem sempre progride, mas também não é totalmente curável. As recomendações eram padrão. Manter a atividade mental, resolver palavras cruzadas, ler mais, socializar com as pessoas. Ele também sugeriu experimentar um novo hobby, fazer algo completamente desconhecido. Falou sobre a importância de uma boa noite de sono, exercícios físicos diários e redução do nível de estresse. E, claro, recomendou monitorar os sintomas, em caso de piora. Perguntei sobre medicamentos. Ele respondeu que existem, mas no meu caso, o uso não é recomendado. Os efeitos colaterais podem ser graves, e seus benefícios, segundo ele, muitas vezes não são tão evidentes quanto gostaríamos. Saí do consultório com um sentimento ambíguo. Por um lado, alívio. Não é uma doença, não é uma sentença. Por outro, decepção. No fundo, entendi que ele estava me dizendo: é a idade, aceite. Mas eu não queria apenas ser ativo e esperar pelo melhor. Eu queria encontrar algo mais. Eu não queria apenas manter o estado atual. Eu queria viver melhor. Eu não esperava milagres. Eu ansiava por clareza mental, boa memória, sensação de presença. Aquela sensação de que você está realmente aqui e agora. E então? Comecei a procurar sozinho. Não por meios mágicos, não por curas impossíveis. Comecei com o mais simples, com a alimentação. Afinal, se o que comemos afeta todo o corpo, por que não afetaria o cérebro? Essa pergunta se tornou o ponto de partida. O caminho que percorri a partir daí me devolveu o que eu considerava perdido. A descoberta começou com um produto-chave. Um dia, sem pensar em nada em particular, me deparei com um vídeo com uma neurologista idosa. Ela estava falando sobre o envelhecimento do cérebro e disse uma frase que não consegui esquecer. O que você come nutre não apenas seu corpo, isso nutre sua mente também. E se escolher corretamente, você pode ajudar sua memória a permanecer com você o máximo possível. Essas palavras me tocaram. Comecei a ler artigos, assistir palestras, procurar pesquisas. Eu não estava procurando um milagre, eu estava procurando ideias práticas. E em meio a todas essas informações, um produto surgia repetidamente como um poderoso aliado do
cérebro. Uma fruta escura, que o autor ignorou por muito tempo nas prateleiras das lojas, acabou sendo um verdadeiro tesouro de substâncias benéficas. Estamos falando do mirtilo, rico em antioxidantes, em particular, flavonoides, mais conhecidos como antocianinas. São eles que conferem ao mirtilo uma tonalidade azul escura profunda. Esses compostos combatem o estresse oxidativo, que é considerado um dos principais fatores de envelhecimento e danos aos neurônios. Estudos publicados no Journal of Agricultural and Food Chemistry mostraram que o consumo regular de mirtilo por idosos durante 12 semanas levou a uma melhora notável na memória de curto prazo e na capacidade de aprendizado. Cientistas da Universidade de Exeter, no Reino Unido, também descobriram que uma porção diária de suco de mirtilo tem um efeito positivo na atividade cerebral e no fluxo sanguíneo no cérebro em idosos. Não é apenas mais uma tendência, mas um fato comprovado pela ciência. E o que é especialmente agradável, isso não requer suplementos caros ou requintes culinários complexos. Basta apenas um punhado de frutas por dia. O autor decidiu testar isso em si mesmo. Ele comprou uma caixa de mirtilos frescos e durante várias semanas os consumiu diariamente pela manhã com iogurte natural ou simplesmente assim, transformando isso em um pequeno ritual. Inicialmente, nenhuma mudança significativa foi observada, mas na segunda semana, as mudanças começaram a acontecer. O autor começou a acordar mais enérgico, esquecia com menos frequência dos compromissos agendados. Aquela névoa mental, a sensação de trabalho cerebral na névoa, começou a se dissipar. Não foi uma epifania repentina, mas sim um aumento gradual da luz na sala, que antes estava fraca. Não só a memória melhorou, mas também o humor. O autor começou a se sentir mais vivo e envolvido, como se algo dentro dele tivesse despertado. Assim começou essa história. Uma fruta pequena, modesta e com tanto efeito. Então, o autor percebeu que era necessário continuar a busca. Se um produto é capaz de tanto, o que acontecerá se adicionar aliados a ele? Assim nasceu uma nova rotina alimentar. A partir deste momento, as mudanças começaram. Quando o autor decidiu levar a sério sua memória, ele percebeu que não era suficiente apenas comer corretamente de vez em quando. A chave está no hábito, nas ações diárias e inflexíveis. É a constância que molda não apenas o corpo, mas também a mente. O autor começou com o mais simples: o café da manhã. Antes, era uma xícara de café, e na melhor das hipóteses, um biscoito. E só. Mas ele decidiu substituir isso por algo que realmente nutrisse o cérebro. A primeira coisa a ser incluída na dieta diária foi o mirtilo. Não como um complemento ao café da manhã, mas como seu componente central. Um café da manhã típico agora parecia simples: iogurte natural sem açúcar, uma colher de sopa de sementes de chia, algumas nozes picadas e um punhado grande de mirtilos. Às vezes, adicionava-se meia banana madura para um rápido impulso de energia e potássio. Todo o processo de preparação levava não mais de 5 minutos, mas a diferença no bem-estar era colossal. O ponto crucial foi o estabelecimento de uma rotina clara. Acordar todos os dias, mesmo nos fins de semana, era às 8h da manhã, e o café da manhã até às 8h30. Sem adiamentos ou lanches, conforme a fome surgisse. Começar o dia com esse tipo de alimento não apenas proporcionava uma sensação de saciedade, mas também dava clareza mental para toda a manhã. O autor notou que os momentos de vazio na cabeça desapareceram. As palavras ficaram mais fáceis de encontrar, os pensamentos mais rápidos. Até mesmo pequenas coisas, como a página de um livro lido na noite anterior ou a localização das chaves, pararam de causar dificuldades. Uma manhã, o neto ligou pedindo o número de telefone da mãe, que ele havia perdido no celular. Antes, o autor provavelmente teria hesitado, começado a procurar em papéis ou pedido para esperar. Mas naquele dia, tudo foi diferente.
O número foi ditado de cor, sem hesitação. Simplesmente surgiu na memória, como nos velhos tempos. Esse momento causou uma forte impressão. Não porque fosse algo extraordinário, mas porque veio a consciência do retorno daquilo que parecia irremediavelmente perdido. E o mais importante, não com medicamentos ou tratamentos caros, mas graças a um hábito simples, natural e diário. Claro, não era apenas o café da manhã. O autor começou a prestar atenção em tudo o que consumia ao longo do dia. Menos açúcar, menos pão branco, mais vegetais e gorduras saudáveis. Mas foi o café da manhã que se tornou o ponto de partida. Foi por ele que tudo começou. Se o leitor também sente que a mente não é mais a mesma de antes, o autor o incentiva a não subestimar o poder de uma rotina alimentar bem planejada. Pode parecer uma pequena coisa, mas é capaz de mudar muito. O segundo produto importante, um protetor silencioso do cérebro. Ao ver como o mirtilo havia afetado sua condição, o autor sentiu que estava no caminho certo. Mas ele entendia que um único produto, mesmo que tão poderoso, não era suficiente. Então, ele continuou a pesquisar, lendo mais, assistindo a entrevistas com neurologistas, nutricionistas e especialistas em longevidade. E de novo, o mesmo elemento surgia: gorduras saudáveis. Elas são vitais para o cérebro. Assim, foi descoberto o produto que se tornou o segundo grande aliado, o abacate. Sim, o abacate. Essa fruta verde, antes associada apenas a requintadas iguarias culinárias, de repente se apresentou como um dos protetores mais confiáveis e discretos do cérebro. O abacate, rico em gorduras monoinsaturadas, contribui para melhorar a circulação sanguínea e manter a saúde do sistema vascular. Por que isso é importante para a memória? Um cérebro bem nutrido é um cérebro que recebe oxigênio e os nutrientes necessários para funcionar. Além disso, o abacate contém vitamina E, um poderoso antioxidante, e potássio, que regula a pressão arterial. Tudo isso reduz o risco de comprometimento cognitivo a longo prazo. Existem estudos que indicam que pessoas que consomem abacate regularmente apresentam maior concentração e velocidade de processamento de informações. Começando com meio abacate por dia, no máximo, o autor do artigo experimentou diferentes formas de consumi-lo. Às vezes, ele o adicionava a uma torrada de pão integral com um pouco de suco de limão. Às vezes, incluía em uma salada com tomates, cebola e um pouco de azeite de oliva. Ele também preparava um smoothie de abacate, banana e um pouco de leite vegetal. Era saudável, cremoso e surpreendentemente delicioso. O que mais impressionou foi que, em pouco tempo, a família começou a notar mudanças positivas. A filha do autor comentou que ele parecia mais animado e alegre, como se estivesse pensando com mais clareza. A neta, que antes ficava chateada com o esquecimento do avô, o abraçou depois de ouvir uma história e disse: "Você se lembrou de tudo." Naquele momento, o autor percebeu que não eram fantasias. A diferença era real. O abacate não se tornou uma panaceia, mas se mostrou uma ferramenta poderosa. O autor sentiu que sua mente ficou mais viva. Os ataques de irritabilidade diminuíram. O esquecimento desapareceu. Houve mais desejo de se comunicar, passear, ler livros e não perder o fio da meada. E o que é importante, não é caro. Não é necessário comer abacate todos os dias. 3 ou 4 vezes por semana são suficientes. O principal é a regularidade, porque o que é fortalecido hoje, amanhã protegerá o cérebro. Assim, o abacate, esse guardião silencioso, entrou na rotina do autor. E com ele, percebeu que o caminho para uma mente clara não é pavimentado com decisões grandiosas. É construído com pequenos hábitos que, com o tempo, mudam tudo. Para o cérebro, as gorduras são importantes, mas não qualquer tipo, e sim as corretas. Este é o terceiro produto-chave na dieta. Por muito tempo, o autor teve medo de gorduras,
Ensinaram-no que tudo que é gorduroso faz mal, aumenta o colesterol e leva ao ganho de peso. Então, ele tentava evitá-las. No entanto, ele não percebeu que estava privando o cérebro da principal fonte de nutrição necessária para o seu funcionamento, já que o cérebro é em grande parte composto de gorduras. Para que o cérebro permaneça jovem, ativo e mantenha conexões saudáveis, ele precisa das gorduras certas. Então, no seu cardápio diário, entraram as nozes, que se tornaram o terceiro produto mais importante. Nozes e amêndoas se mostraram particularmente úteis. As nozes podem ser consideradas o alimento ideal para o cérebro. Elas não apenas se assemelham a ele na aparência, mas também contêm ácidos graxos ômega 3, antioxidantes, vitamina E, magnésio e polifenóis. Juntas, essas substâncias protegem os neurônios, fortalecem as conexões sinápticas e melhoram a interação entre as células cerebrais. As amêndoas, por sua vez, são ricas em gorduras monoinsaturadas, proteínas e minerais importantes. Elas fornecem ao cérebro o combustível limpo necessário para um trabalho eficaz, especialmente com a idade. A princípio, pareceu estranho para o autor que um produto tão pequeno pudesse ter um impacto tão significativo no estado da mente. Mas, com o tempo, ele sentiu isso em si mesmo. Ele começou a se lembrar melhor de eventos da infância, datas exatas, conversas com os pais, cheiros da cozinha. Não que essas memórias tivessem desaparecido, mas agora sua mente parecia ter ligado a luz novamente nos cômodos do passado. Uma manhã, conversando com o neto, ele se lembrou facilmente do nome completo do seu professor da 4ª série e, entitas, seguida da música que cantavam nas aulas. Isso aconteceu sozinho, sem esforço, como se a memória estivesse pacientemente esperando um sinal. Para ele, isso se tornou um verdadeiro presente. Atualmente, ele come um punhado de nozes todos os dias, nada em excesso, cerca de 5 nozes e um punhado de amêndoas. Às vezes, ele as adiciona ao iogurte natural. Às vezes, come simplesmente como um lanche. Elas são fáceis de levar consigo, não exigem preparo e, ao mesmo tempo, lhe deram uma clareza de pensamento que ele já não esperava recuperar na sua idade. E mais um ponto importante. O autor parou de ter medo da palavra gordura. Ele percebeu que o importante não é excluí-la, mas escolher a correta. Atualmente, seu nível de colesterol está melhor do que nunca. Ele tem mais energia, e a névoa mental, que frequentemente o cobria à noite, desapareceu. O cérebro não precisa de extremos. Ele precisa de equilíbrio, nutrição e regularidade. E talvez o mais importante que o autor aprendeu nesta fase da vida é que nunca é tarde para começar a dar ao seu corpo e mente o que eles realmente precisam para continuar brilhando. O quarto produto da lista é uma doçura que pode curar. Muitas vezes, pensamos que cuidar da própria saúde exige abrir mão de momentos agradáveis que, para o bem-estar, é preciso parar de sentir prazer na vida. No entanto, com o tempo, ficou claro que não é bem assim. Existem doces que não apenas agradam as papilas gustativas, mas também nutrem tanto o corpo quanto o cérebro. O autor deste texto evitou doces por muito tempo, temendo o açúcar, os picos repentinos de energia, seguidos invariavelmente por fadiga e sentimento de culpa após comer algo saboroso. Mas um dia, ao estudar um artigo sobre a saúde do cérebro em idosos, ele se deparou com informações que o interessaram. Chocolate amargo. Não se tratava de qualquer chocolate, mas do verdadeiro chocolate preto, com um teor de cacau de pelo menos 70%, como um alimento real para o cérebro. O cacau puro contém flavonoides, poderosos antioxidantes. Eles melhoram a circulação sanguínea no cérebro, reduzem os processos inflamatórios e protegem os neurônios de danos causados pelo estresse oxidativo. Em outras palavras, eles ajudam o cérebro a permanecer jovem, enérgico e resistente. Além disso, o cacau estimula a produção de endorfinas e serotonina, aquelas substâncias que melhoram o humor.
É como se a cada pedaço de chocolate de qualidade comido, o corpo relaxasse e a alma se enchesse de luz. E isso, pela experiência do autor, também contribui para melhorar a memória, aumentar a atenção e a percepção mais profunda do que acontece ao redor. O autor começou com um pequeno quadrado de chocolate após o almoço, um pedaço minúsculo. Ele permitia que ele derretesse lentamente na boca, sem pressa. Era o seu momento pessoal, seu presente diário para si mesmo. E com o tempo, ele começou a sentir as mudanças. Menos ansiedade após o almoço, mais foco ao ler, mais entusiasmo ao registrar memórias no seu bloco de notas. Mas o mais maravilhoso aconteceu uma noite em casa com os netos. Eles prepararam um lanche simples, frutas, nozes e alguns pedaços de chocolate amargo e se sentaram juntos no terraço. Os netos faziam perguntas e o autor contava histórias para eles. E, de repente, sem pensar, ele lhes contou um conto que sua mãe lhe contava na infância. Ele não se lembrava dela há muitos anos, nem sabia que ela ainda estava guardada em algum lugar em sua memória. E, no entanto, ela saiu de seus lábios, palavra por palavra, como se alguém tivesse acendido uma lanterna dentro de sua memória. Naquele dia, ele percebeu que estava recuperando não apenas memórias, mas momentos, emoções, conexões. É preciso ter cuidado, pois nem tudo que parece gostoso faz bem. O autor tenta evitar o consumo de doces industrializados, refrigerantes e bolos comprados prontos. Mas uma pequena quantidade de chocolate amargo, ou até mesmo uma colher de chá de mel natural no chá, se tornou parte de sua dieta diária. E não é apenas por causa do sabor. O autor faz isso porque o ajuda a se sentir revigorado, com a mente clara e envolvido no processo. Assim, ele percebeu que o prazer não precisa necessariamente ser contrário a um estilo de vida saudável. Às vezes, com a escolha certa, o doce pode até trazer benefícios. O quinto produto, o mais poderoso de todos, e ao mesmo tempo, o mais simples. Ao longo de sua vida, o autor ouviu falar de muitos produtos exóticos, suplementos milagrosos e novas dietas que surgem a cada mês. Todos eles prometem juventude, melhora da memória e aumento de energia. Mas, ao longo dos anos, ele percebeu que, às vezes, o mais eficaz não é necessariamente raro e caro. Pode ser simples, acessível a todos, mas, por alguma razão, subestimado. Foi assim que o autor chegou ao seu quinto produto, a água. Sim, tudo é extremamente simples, água. Isso pode parecer decepcionante para alguns, mas o autor garante que, quando começou a beber água conscientemente e em quantidade suficiente, sua mente deu um salto que ele não esperava, porque para o cérebro funcionar normalmente, é vital manter o equilíbrio hídrico. A água não só transporta nutrientes, mas também elimina toxinas, regula a temperatura corporal, mantém a atividade das conexões neurais e melhora o fluxo sanguíneo no cérebro. Antes, o autor bebia água apenas quando sentia sede. Um copo aqui, um copo ali. Às vezes, passavam horas antes que ele percebesse que não tinha bebido nada o dia todo. E claro, à noite, ele se sentia cansado. Era difícil se concentrar. As palavras pareciam presas, e ele pensava que era apenas a idade. Mas não era só a idade, era a desidratação comum. Então, o autor decidiu mudar. Todas as manhãs, ele começava com um grande copo de água logo após acordar, depois mais um antes do café da manhã. Durante o dia, ele carregava uma pequena garrafa consigo e tentava tomar goles regularmente, mesmo que não sentisse sede. E não demorou muito para ele notar a diferença. Ele começou a pensar com mais clareza, a lembrar nomes mais rapidamente, a ler sem precisar voltar à mesma linha repetidas vezes. O autor sentiu como sua mente despertou. Até o humor melhorou. Menos confusão, menos irritabilidade, mais vontade de falar, escrever, aprender. Além disso, a água potencializava a ação de outros produtos, pois, sem uma hidratação adequada,
o organismo não consegue absorver eficazmente os nutrientes, as gorduras saudáveis e as vitaminas contidas no abacate, bem como os flavonoides do cacau. Para o seu pleno funcionamento, é necessário um ambiente adequado, e é a água que proporciona essa base favorável. Às vezes, eram adicionadas infusões suaves à água, como chá verde ou alecrim, que também são ricos em antioxidantes. No entanto, o componente principal sempre foi a água pura, fresca e natural. Às vezes, o mais eficaz é o que consideramos como garantido. Ela não tem um sabor pronunciado e não é anunciada como uma cura milagrosa. Mas sem água, nenhum sistema do organismo, e especialmente o cérebro, funciona adequadamente. Hoje, se surgisse a questão de qual produto teve o maior impacto na clareza mental, no aumento de energia e na sede por novos conhecimentos, a resposta seria inequívoca: água, pois ela é a base, o começo de tudo. E o mais importante, ela está disponível para todos. As mudanças que ocorreram superaram as expectativas e afetaram não só a memória. Inicialmente, ao iniciar este caminho, a pessoa almejava apenas uma coisa: recuperar a capacidade de memorizar, lembrar nomes com facilidade, não esquecer onde colocou as chaves e manter uma conversa livremente, sem perder o fio da meada. No entanto, os resultados foram muito mais profundos. Esses produtos despertaram não só a mente, mas também algo íntimo que há muito tempo estava em estado de sono. Em primeiro lugar, notou-se uma melhora no humor. Antes, havia manhãs em que era difícil levantar da cama. Não queria nada, sentia apatia. Cada dia parecia uma cópia do anterior. Mas, com o tempo, acordar ficou mais fácil. Surgiu um desejo interno de atividade, vontade de fazer algo, de descobrir algo novo. A fadiga mental também começou a diminuir. Antes, depois de ler ou ver notícias, a cabeça ficava pesada. Parecia que a mente se cansava mais rápido que o corpo. Mas isso mudou. A pessoa voltou a conseguir ler livros do início ao fim, sem reler cada parágrafo. Retomei a escrita do meu diário. Meus pensamentos fluem livremente de novo e o sono se tornou uma maravilha. Por muito tempo, meu sono foi agitado, com despertares frequentes durante a noite, dificuldade para voltar a dormir e uma sensação de cansaço pela manhã. Mas com uma alimentação adequada, melhor hidratação e a adição de alimentos saudáveis à minha dieta, meu sono melhorou. Não foi instantâneo, mas foi constante. Agora, meu sono é mais profundo, tranquilo e acordo me sentindo revigorado. Notei também que o estresse e a ansiedade, que antes me atingiam sem razão aparente, começaram a diminuir. Eles não desapareceram completamente, afinal, sou humano. Mas não dominam mais meu dia a dia. Sinto-me mais estável e calmo. O mais maravilhoso é que redescobri minha conexão com o mundo ao meu redor. Comecei a participar ativamente de conversas, a me interessar pelo que acontece ao meu redor, a compartilhar minhas memórias sem medo de me perder e até me aventurei a aprender coisas novas. Recentemente, concluí um pequeno curso online de história e me diverti como quando era criança. A recuperação da memória foi apenas o primeiro passo, mas os resultados superaram todas as expectativas, porque cuidar da mente significa cuidar da alma. A pessoa se abre para o presente, volta a viver. E isso é um presente em qualquer idade. A que conclusão cheguei? Aos 85 anos, eu achava que minha lucidez estava diminuindo, que esquecer nomes, perder o fio da conversa, me sentir perdido em um cômodo eram coisas normais. Eu pensava que era o começo do fim, que a mente, como o corpo, estava gradualmente se apagando, mas não sabia que ela poderia reacender. Não aconteceu da noite para o dia. Não foi mágica, mas foi real. No começo eu apenas me lembrava do que tinha comido no almoço. Depois, as palavras começaram a vir mais facilmente, os pensamentos a se organizar em sequências mais coerentes. Voltei a me comunicar livremente. Um dia,
Percebi com surpresa que havia preenchido toda a cruzadinha sem dicas, e em outro dia, lembrei do número de telefone de um velho amigo, embora não o visse anotado há muitos anos. Mas o mais maravilhoso é que recuperei não apenas a memória, mas também a autoconfiança. Senti-me vivo novamente, com vontade de aprender, ler, ter longas conversas com meus netos, rir e lembrar o porquê. Compartilhar histórias sem me perder, escrever minhas memórias com clareza e orgulho. E tudo começou com algo muito simples, com o que eu coloquei no meu prato. Não estou falando de uma dieta milagrosa. Não há segredos mágicos, nem soluções instantâneas. O que encontrei foi um caminho. Um caminho pavimentado com comida de verdade, constância, água, curiosidade e um desejo sincero de não desistir. Porque o principal é não desistir. Se você também notou que está com mais dificuldade para se lembrar, que às vezes parece que sua mente está mais lenta, não encare isso como uma sentença. Comece com uma pequena mudança, com algo que você consiga manter. Inclua um único alimento saudável em sua dieta diária. Beba mais água. Dê ao seu cérebro a chance de funcionar plenamente novamente. Eu fiz isso aos 85 anos. E se você tem 60, 70, 90 ou mais, você também pode. Percebi que nunca é tarde para despertar a mente. Nunca é tarde para cuidar de si mesmo. Nunca é tarde para recuperar a clareza de pensamento e sentir aquele fogo interior novamente. Talvez você não seja mais quem era aos 20, mas ainda pode estar vivo, presente, conectado com a vida. Minha história não é única, é uma possibilidade e está disponível para você também. Você tem notado mudanças na sua memória ultimamente? Talvez esteja mais difícil encontrar as palavras certas. Talvez você esteja esquecendo pequenas coisas do dia a dia. Ou simplesmente sente que sua mente não é mais a mesma de antes. Você não está sozinho. E o mais importante, você tem uma escolha. Hoje compartilhei o que me ajudou. Não porque tenho a verdade absoluta, mas porque sei como é olhar no espelho e pensar o que está acontecendo comigo. E sei como é sorrir novamente quando de repente me lembro de algo que achava que tinha perdido para sempre. Agora, quero ouvir você. Conte nos comentários quais alimentos você consome para cuidar da sua mente. Quais mudanças na alimentação você notou. E, por favor, escreva de qual país você é e quantos anos você tem. Vou adorar ler seus comentários. Sua história pode inspirar alguém, assim como outras me inspiraram quando eu mais precisava. E se este vídeo te ajudou, compartilhe-o. Envie para um amigo, um filho, um idoso, que às vezes sente que é tarde demais para mudar. Porque às vezes, tudo o que precisamos é de um pouco de esperança. E não saia, porque agora vou falar sobre outro assunto igualmente importante. Os médicos me diziam para diminuir o ritmo há décadas, mas tenho 92 anos. Ainda dirijo e não fico doente há 30 anos. Nem resfriado, nem gripe, nada. E não é sorte. São 5 hábitos que mudaram minha vida. Alguns deles são tão simples que você pode pensar: não é possível que isso funcione. Mas funciona. É isso que ele faz de diferente. E talvez você deva começar com isso ainda hoje. Todas as manhãs, antes que seus pés toquem o chão, uma pessoa começa a se mover. Não é apenas um exercício ou alongamento. É um ritual matinal, que o autor chama de um sinal para o corpo. É uma mensagem que diz: hoje vamos nos mover, respirar e viver. O autor segue essa prática desde os 62 anos. Certa vez, um médico compartilhou uma observação interessante. O corpo envelhece mais intensamente nos primeiros 30 minutos após o despertar. O sangue fica mais espesso, as articulações rígidas e o sistema nervoso ainda não está totalmente ativado. No entanto, a maioria das pessoas se apressa, pula da cama, pega o telefone e mergulha no estresse de um novo dia. O autor adota uma abordagem diferente. Permanecendo deitado, ele começa com 3 respirações profundas. Em seguida, ele abre os dedos, move os dedos dos pés
e gira lentamente os pés e pulsos. Isso leva apenas 1 minuto e meio. Mas cada tendão, cada articulação, cada músculo recebe um sinal. Acorde, você é necessário. Pode parecer simples, mas esse pequeno ritual acelera o fluxo sanguíneo, oxigena o cérebro e desperta a consciência nos movimentos. Reduz a probabilidade de quedas, acalma o sistema nervoso e melhora a circulação sanguínea. Estudos do Instituto Nacional de Envelhecimento confirmam isso. Idosos que realizam exercícios matinais suaves relatam aumento dos níveis de energia, clareza mental e estabilidade ao longo do dia. Se isso parece muito simples, vale a pena lembrar como eram suas manhãs antes. Aos 60 anos, ele acordava rígido, ia ao banheiro, como se seus pés estivessem cheios de chumbo e sua cabeça pesada. Uma vez, ele até tropeçou em um sapato. Seus pés simplesmente não tinham acordado ainda. Então, ele percebeu que, se não desse um sinal ao corpo, ele permaneceria no modo mais 5 minutos. Agora ele não perde este ritual sob nenhuma circunstância. Acontece antes do café, antes das notícias. E se ele se esquece, o corpo se lembra da necessidade deste ritual. A essência não está no alongamento, mas no hábito, na constância. É a regularidade que reprograma o corpo, não a intensidade. Foi comprovado em uma clínica que movimentos matinais estáveis e suaves reduzem os marcadores de inflamação, apoiam a saúde das articulações e até estabilizam a pressão arterial em idosos. Isso não é apenas uma jogada de marketing. É um fato cientificamente comprovado. E o mais importante, você não precisa de um tapete, não precisa de yoga e nem precisa sair da cama. Apenas 90 segundos e uma mensagem para seus músculos. O relacionamento continua. A este respeito, vale a pena se perguntar: quando foi a última vez que você realmente saudou seu corpo, dizendo bom dia? Afinal, o processo de envelhecimento não é um evento único, mas uma série de pequenas mudanças quase imperceptíveis. É neles que reside a oportunidade de recomeçar. Todas as manhãs, após o aquecimento, o autor consome uma bebida que o protege de doenças há mais de 3 décadas. Não é um suplemento dietético, não é uma pílula, e certamente não é um superalimento em pó anunciado por um preço exorbitante. É água morna com limão, açafrão e uma pitada de pimenta preta. E só. Mas não subestime essa simplicidade. Este hábito é uma verdadeira força. É a primeira coisa que entra no corpo pela manhã. Assim, o sistema imunológico é ativado, a inflamação é reduzida e o processo de digestão é iniciado antes do café da manhã. Vamos considerar cada componente separadamente. Limão. O suco de limão espremido na hora satura o corpo com vitamina C, um poderoso antioxidante que estimula a produção de leucócitos, que são a primeira linha de defesa da imunidade. De acordo com o Instituto Linus Pauling, da Universidade Estadual de Oregon, a vitamina C não previne doenças, mas reduz sua duração, especialmente em idosos. Além disso, estimula a produção de bile no fígado, apoiando a digestão saudável e prevenindo o acúmulo de toxinas. A desaceleração da digestão com a idade está frequentemente associada à diminuição da acidez estomacal, e o limão ajuda a corrigir isso. Em seguida, vem o açafrão. É a raiz anti-inflamatória natural mais poderosa. Contém curcumina, um composto que demonstrou em centenas de estudos revisados por pares a capacidade de reduzir os marcadores inflamatórios no corpo. Esses marcadores aumentam com a idade e levam a doenças crônicas, dores nas articulações e comprometimento cognitivo. Um estudo publicado na revista Frontiers in Pharmacology mostrou que o consumo de curcumina melhora a função imunológica e reduz o estresse oxidativo em idosos. Mas há uma nuance. A pimenta preta não é adicionada para dar sabor, mas para potencializar a ação. Contém piperina, uma substância que aumenta a absorção de curcumina em até 2000%. Sem ela, a curcumina praticamente não entra na corrente sanguínea,
Juntos, esses três componentes formam o chamado copo dourado. Você pode prepará-lo em 5 minutos. Você precisa aquecer uma xícara de água, mas não até ferver, apenas torná-la morna. Em seguida, esprema meio limão, adicione 1/4 de colher de chá de açafrão e uma pitada de pimenta preta. Misture, beba e deixe a bebida fazer seu trabalho. O autor a consome quase todas as manhãs há 30 anos. Não porque leu sobre isso na internet, mas porque sentiu a diferença em si mesmo. Antes, ele sofria de sinusite 2 vezes por ano e suas articulações o lembravam com uma dor latejante a cada inverno. A letargia matinal se tornou uma companheira constante. No entanto, apenas 2 semanas após a introdução do novo hábito, sua digestão melhorou. O inchaço abdominal desapareceu e suas articulações recuperaram sua antiga mobilidade. Nenhuma outra mudança em seu estilo de vida ocorreu. Após alguns meses, o autor percebeu. Ele praticamente não ficava doente há 1 ano inteiro. Isso aconteceu há 3 décadas, e desde então, ele não parou de seguir esse caminho. É claro que os vírus ainda tentam atacar, mas agora, seu corpo não está mais estendendo um tapete vermelho para eles. Está cheio de força, alerta e pronto para se defender. Essa bebida dourada não é apenas um líquido, é uma mensagem. Assim como os exercícios matinais, ela diz ao corpo: hoje estamos em batalha, não em retirada. Não são necessários suplementos caros ou esquemas complexos. São necessários pequenos, mas constantes hábitos que sussurrem ao corpo: eu cuido de você. Portanto, amanhã, antes de torrar uma fatia de pão ou quebrar um ovo, vale a pena se servir algo dourado. E quando você estiver bebendo, lembre-se: você não está apenas saciando sua sede, está fazendo uma declaração. Eu escolho a saúde conscientemente, não por acaso. Eu caminho não por exercício, mas por cura. Todos os dias, faça chuva ou faça sol, o autor faz uma caminhada anti-inflamatória de 15 minutos sem fones de ouvido, sem telefone, apenas movimento e respiração. A maioria das pessoas subestima a caminhada, considerando-a uma atividade para aqueles que não podem mais correr, como se fosse uma opção de último recurso. Mas, aos 92 anos, o autor pode dizer com confiança que é a base. Aos 60 anos, ele corria, acreditando que o suor era a chave para a juventude, até que se deparou com um estudo que mudou sua vida. Nele, dizia-se que uma simples caminhada pode reduzir a inflamação sistêmica, regular os níveis de açúcar no sangue, melhorar a memória e até mesmo diminuir o risco de morte em 39%. Desde então, o autor parou de perseguir o suor e começou a procurar um ritmo. Caminhar não é apenas um movimento para frente, é colocar tudo de volta no lugar. Articulações, sistema linfático, sistema nervoso, até mesmo os pensamentos. E aqui está o segredo. O autor faz isso todos os dias, sem exceção. Às vezes, ele caminha apenas 1 quarteirão, mas nunca deixa de fazê-lo. Não porque ele seja tão disciplinado, mas porque conhece as consequências de pular um dia. A rigidez aparece, as articulações começam a doer. Os pensamentos ficam turvos, a digestão fica mais lenta. Mas quando ele caminha, ele se sente como uma máquina. Ombros retos, joelhos flexíveis, o humor melhora, e quando ele volta para casa, é como se alguém tivesse apertado o botão de reset. Existe uma justificativa científica por trás de tudo isso. Um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine afirma que apenas 20 minutos de caminhada podem reduzir os níveis de proteína C reativa, que é um indicador de processos inflamatórios em idosos. Além disso, um estudo da Universidade de Stanford demonstrou que caminhar promove maior criatividade e clareza mental do que qualquer atividade sedentária. Mas o que realmente convenceu o autor foi uma manhã que aconteceu há 25 anos. Naquele dia, ele perdeu sua caminhada matinal, ocupado com seus afazeres. Ele a adiou para mais tarde, mas o dia passou despercebido. Pela primeira vez em muitos anos,
o autor se sentiu simplesmente velho, sem sentir fadiga ou mal-estar. As articulações pareciam estranhas e seus pulmões pareciam ter esquecido como respirar. Foi então que ele percebeu que caminhar não é apenas uma oportunidade, mas um verdadeiro remédio. Desde então, ele a trata como uma prescrição médica. O autor calça sapatos confortáveis e começa a se mover lentamente. Ele observa sua respiração. 4 segundos inspirando, 6 segundos expirando. Balança os braços para manter a postura aberta. E aqui está o que pode surpreender o leitor. Ele sorri enquanto caminha. Não porque ele está feliz, mas porque isso o faz feliz. Esse simples gesto, um sorriso, ativa o nervo vago. Este é um componente importante do sistema nervoso que regula a inflamação, a frequência cardíaca e até mesmo a digestão. Um estudo da área da medicina psicossomática mostrou que sorrir, especialmente em movimento, aumenta o efeito anti-estresse da atividade física. Portanto, o autor sorri, respira e caminha por 15 minutos por dia, o que lhe deu uma década de força. Isso não requer gadgets modernos, clima perfeito ou mesmo energia. Caminhar em si a concede. O corpo humano é feito para se mover, e cada passo confirma isso dizendo, eu ainda posso. Se você se sentir preso, cansado e perdido na névoa, não espere pela motivação. Basta calçar os sapatos, abrir a porta e dizer ao seu corpo, vamos começar de novo. Afinal, movimento é vida. Há um nutriente que o autor não dispensa há mais de 30 anos. Não é uma vitamina nem uma panaceia, mas algo muito mais essencial: proteína. Ao completar 60 anos, o autor acreditava ter uma alimentação equilibrada: frutas, verduras, grãos integrais e, ocasionalmente, polivitamínicos. No entanto, suas forças começaram a declinar. No meio do dia, sua energia despencava e a falta de memória se manifestava. O autor começou a esquecer nomes, onde havia colocado as chaves e até mesmo se já havia almoçado. Ele atribuiu isso à idade, mas o médico o alertou. Não. Você simplesmente não está consumindo proteína suficiente. Após os 60 anos, o corpo humano demonstra uma menor eficiência na absorção e utilização de proteínas. Isso significa que, para manter a saúde, preservar a massa muscular, melhorar as funções cognitivas, fortalecer a imunidade e promover a recuperação, é necessário aumentar, e não diminuir, o consumo de proteínas. Em virtude disso, sua dieta matinal foi completamente reformulada. Em vez dos tradicionais cereais ou torradas, ele agora consome o que chama de café da manhã para a mente e o corpo. A receita é simples: um ovo cozido, uma xícara de iogurte grego, um punhado de nozes e algumas mirtilos. Juntos, esses alimentos fornecem mais de 25 gramas de proteína de alta qualidade, além de substâncias anti-inflamatórias, gorduras saudáveis e antioxidantes que beneficiam a função cerebral. Esse café da manhã não apenas sacia a fome, mas também nutre o corpo com os nutrientes essenciais. A importância dessa abordagem é inestimável. A proteína não é apenas para aqueles que praticam musculação. As células imunológicas são compostas de aminoácidos, que, por sua vez, são os blocos de construção das proteínas. As enzimas responsáveis pela reparação dos tecidos também são formadas por proteínas. Os neurotransmissores que promovem a clareza mental também são sintetizados a partir de proteínas. O American Journal of Clinical Nutrition publicou os resultados de um estudo que corrobora essa perspectiva. Idosos que consomem regularmente de 25 a 30 gramas de proteína por refeição apresentaram melhores índices de massa muscular, menor frequência de hospitalizações e até mesmo um aumento na expectativa de vida. Outro estudo, realizado na Universidade Tufts, revelou que idosos com alto consumo de proteína apresentaram uma resposta imunológica mais robusta a doenças e vacinas. Não se trata apenas de músculos, mas também da resiliência geral do organismo. No entanto, nem todas as proteínas são iguais.
É por isso que o autor enfatiza as proteínas completas, que contêm todos os 9 aminoácidos essenciais. Os ovos representam um equilíbrio ideal. O iogurte grego é uma fonte de proteína completa, cálcio e probióticos. As nozes, embora não sejam uma proteína completa, são ricas em ácidos graxos ômega 3 e substâncias que combatem a inflamação. Os mirtilos atuam como um cimento antioxidante, unindo todos os componentes. Esse café da manhã não apenas proporciona uma sensação de saciedade, mas também torna a pessoa mais resistente a influências externas. Um resultado inesperado, mas bem-vindo, foi a estabilização do açúcar no sangue. Se antes a fadiga se manifestava por volta das 11 horas, agora a manhã transcorre de forma leve e produtiva. Reuniões, viagens, tarefas, tudo se torna mais fácil. O autor se sente concentrado e estável, graças ao fato de começar o dia com o que é mais importante. Não precisa ser complicado. Às vezes, os ingredientes variam. Queijo cottage com sementes de linhaça, um pedaço de frango em pão germinado, ou até mesmo ovos mexidos com lentilha, caso queira algo diferente. Mas uma regra permanece inalterada. Nunca pular a proteína, especialmente no café da manhã. É nesse momento que o organismo define seu modo de operação para o dia todo. Imagine abastecer um carro com vapores. Então, por quê? Submetemos nosso próprio corpo a essa provação. Um café da manhã rico em proteínas não é um capricho, mas uma necessidade vital. E você pode começar amanhã, independentemente da sua idade ou dos seus erros passados, pois o corpo não se importa com a sua idade. Ele só se importa com o que você o nutre hoje. Eis o que nenhum médico jamais mencionou. A mente adoece antes do corpo. Se você busca preservar a juventude, comece pela cabeça. Todas as manhãs, antes de falar com alguém, antes de verificar a previsão do tempo, o autor pratica o que chama de sintonia mental. Não se trata de meditação nem de terapia, mas simplesmente de silêncio. Ele permanece imóvel por 3 minutos, visualizando o dia que deseja viver. O autor não pensa no trânsito, nas contas ou nas tarefas. Ele imagina que deseja sentir calma, confiança, estabilidade e utilidade. Em seguida, ele vive mentalmente o dia nesse estado. Ao volante, em uma conversa, aceitando quaisquer reviravoltas com paz interior. Isso pode parecer trivial, mas é a ação mais poderosa que ele realiza. O cérebro não distingue entre a imaginação vívida e a realidade. Não se trata apenas de uma citação motivacional, mas de neurociência. O Dr. Joe Dispenza e pesquisadores de Harvard demonstraram, por meio de ressonância magnética funcional, que, quando uma pessoa visualiza vividamente uma ação, as mesmas áreas do cérebro são ativadas como se estivesse executando-a de fato. Com o tempo, isso reprograma o sistema nervoso. Simplificando, você pode treinar seu corpo para ficar calmo, focado e concentrado antes mesmo de sair de casa. Por que isso é tão importante? Porque o estresse crônico é o principal inimigo da imunidade. Não são os micróbios nem os genes, mas sim o estresse. Ele aumenta os níveis de cortisol, que destrói as células cerebrais, enfraquece o sistema imunológico e até destrói os músculos. Em idosos, o estresse se manifesta de forma diferente, como confusão mental, fadiga, doenças que aparecem do nada. Mas se você dedicar 3 minutos todas as manhãs para ajustar sua mente, tudo muda. O autor pode contar uma história. Muitos anos atrás, ele tinha um amigo. Eles tinham a mesma idade, a mesma saúde, mas o amigo sempre estava ansioso. Notícias, política, dinheiro, tudo o deixava ansioso. Ele vivia constantemente em modo de lutar ou fugir. Um dia, ele teve um ataque cardíaco, sem aviso. Ele sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Um dia, ele perguntou: "Por que você está sempre calmo? Você nunca tem medo?" E o autor respondeu: "A ansiedade é um ladrão, e todas as manhãs eu tranco a porta para ele. Tudo começa com uma intenção,
e termina com resiliência. E isso é, provavelmente, o mais inspirador. Quando uma pessoa aprende, seu corpo segue a mente. A pressão arterial diminui, as células imunológicas são ativadas, a memória se aguça, até a digestão funciona melhor. Em 2016, pesquisadores da Universidade de Wisconsin-Madison realizaram um estudo que demonstrou que apenas 5 minutos de prática mental diária podem reduzir significativamente os níveis de ansiedade, melhorar a concentração e fortalecer o sistema imunológico em pessoas com mais de 65 anos. E esse efeito persistiu por várias semanas. Então, sim, ele faz caminhadas, come proteína, bebe cúrcuma com limão, mas tudo isso seria inútil sem essa prática, pois os pensamentos formam hormônios, e os hormônios, por sua vez, determinam a saúde. Não é preciso ser um monge. Não são necessários mantras, velas e incenso. Basta sentar, imaginar a força, imaginar a alegria, imaginar-se dirigindo um carro em 1992, rindo do trânsito e sem ficar doente. E com o tempo, algo incrível acontecerá. Isso se tornará realidade. Agora, a pessoa sabe que não é sorte, nem genes, nem algum segredo guardado por décadas. Foram 5 decisões simples, repetidas diariamente, consistentemente. 5 pequenos hábitos que reprogramaram seu corpo e, possivelmente, salvaram sua vida. E a verdade é que não é preciso esperar até os 92 anos para começar. É preciso simplesmente começar. Mobilidade matinal, copo dourado, caminhada curativa, café da manhã que constrói, mente que controla o corpo. Tudo isso pode parecer insignificante, mas nessas pequenas coisas reside uma enorme força. Afinal, a saúde não desaparece de repente. Ela escapa em pequenas coisas que a pessoa começa a ignorar e retorna também em decisões silenciosas que, dia após dia, devolvem a força, pensamento após pensamento, passo após passo, mordida após mordida. Portanto, se o leitor ainda se pergunta, é tarde demais? Vale a pena lembrar. Ele ainda está aqui, ele ainda pode, e ele já está no caminho. Mas há algo que o narrador ainda não revelou. O último segredo. Aquilo que ele faz todas as noites, depois de todos os hábitos, depois da comida, depois da caminhada e das reflexões. Algo que restaura seu corpo enquanto ele dorme. E a ciência diz, talvez seja o elo perdido, capaz de reverter o envelhecimento. Mas isso fica para a próxima.